Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Oh, vale mais, Jesus. Sim, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Sim, vale muito mais, pois somos atraídos por ti, Jesus. Declarei: atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem. Atraídos por ti, Senhor. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua, não me vejo sem. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela, e o meu coração queimou que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Sim, Jesus, anseiamos cada vez mais por ti. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais. Sim, vale fogo e não se consumiu, que a voz
E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Obrigado, Jesus, pois nós podemos desfrutar, Senhor, da tua presença e da tua glória, Pai, nessa noite. Pois o Senhor diz em sua palavra: de dois ou mais está presente em meu nome e eu estarei ali no meio. Obrigado, Jesus, porque tua presença, Pai, é real aqui neste lugar, Senhor. Por isso declaramos que tu és maravilhoso, que não há outro além de ti. Tu és a nossa rocha eterna, inigualável és tu, Jesus. Porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Esse amor nos atrai, Senhor, para próximo de Ti, Jesus, para perto do nosso Salvador, do nosso Redentor. Seja o louvor ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Seja o louvor seja a honra, sim, seja a glória, seja o domínio.
nessa noite, Jesus. Essa alma ceia por ti, Pai. Somente tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Glória a Deus, amém? Pode tomar o assento, por favor. Eu quero convidar vocês que estão lá atrás, gente, por favor, vem, fica aqui mais próximo. Para que tanta distância, né? Olhe para o seu irmão e diga, para que tanta distância de Jesus? Tá certo? Aqui está quentinho, não está frio não. Pode vir, tenha medo do ar. Diga, o ar é bom. Diga, o ar é bom, é ou não é, gente? Vazinho é bom que aquece. A gente é aquecido pelo Espírito Santo. Vamos orar? Queremos nessa noite também, né, que cada pessoa também, uma boa noite quem está online, aproveitar, assistir os nossos cultos também. Muito bom estarmos juntos como igreja, com o povo do Senhor. Você também que está online agora, na nossa programação, você é bem-vindo também. Há pessoas que não puderam estar aqui conosco, mas um abraço bem grande para cada um dos nossos irmãos, cada um que estão agora assistindo a nossa programação. Uma boa noite também à minha amiga Leide, né, minha filha preciosa também, que disse que está ouvindo também a nossa programação, e todos os nossos irmãos, alguns do Murici também não puderam vir, mas graças a Deus, assim, pelo fato das chuvas, não dos irmãos não estarem, né, gente? Mas a gente não é de açúcar. Eu toquei ali na irmã, ela molhadinha, veio de moto, mas está aqui. Amém? Então é bom nós estarmos ouvindo a palavra de Deus e às vezes até sacrificar. Sabemos que tem aqueles que não podem mesmo, né? Mas graças a Deus também pelos nossos irmãos que estão aqui, pelas chuvas que vão perdurar um pouquinho, mas a gente dá um glória a Deus pelas chuvas. Amém? É boa a chuva, é bom o sol. Agora a gente tem que fazer de tudo para não ficar em casa. Quem entendeu? Só quem não pode, né? Quem não pode realmente, mas você que pode, faça de tudo para estar aqui na casa de Deus, juntos, presentes, para ouvir aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Diga, Deus é bom em todo tempo. Diga, na chuva, no sol. Diga, Ele é bom. Deus é bom. Ele tem cuidado de nós, em todas as áreas da nossa vida. É o cuidado de Deus para cada um da gente. Nós é que precisamos organizar, né, o nosso tempo e colocar algumas primícias da nossa vida, mas agradecer a Deus por cada estação. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graça por esta noite e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Papai do céu, que tem cuidado de nós. Apresentamos diante do Senhor essa ministração, te pedimos a direção do Teu Espírito para falar conosco. Espírito Santo, a liberdade em nosso meio. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, diga amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos aprender sobre a fé tem voz. Olhe para o seu vizinho, diga, a fé tem voz. Então, a fé, ela realmente tem voz, mas a gente tem que aprender como exercitar e colocar, né, em prática essa voz que Deus estabeleceu para cada um de nós. Nós sabemos que quando você obedece os princípios de Deus, você alcança a promessa de Deus. Então, é importante você conhecer a palavra de Deus, porque você precisa entender que a fé, ela é liberada. Diga, a fé é liberada.
E muitas vezes, até quando a Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? O conhecimento, ou seja, uma fé liberada. Então, quando você conhece a palavra de Deus, a Bíblia fala que quando nós conhecemos as verdades de Deus, a palavra de Deus, nós somos libertos através do conhecimento. Mas não basta só você conhecer a palavra, o conhecimento, mas você precisa liberar esse conhecimento que está no seu coração. Quem entendeu? Liberar o conhecimento de Deus que está no nosso coração. Significa a fé, você dando voz à fé. Olhe para o seu irmão, faça assim para ele. Diga, dê voz à fé. Precisamos entender que nós precisamos dar voz à fé. E quando nós liberamos, realmente declaramos com a nossa boca, a nossa voz, a fé está sendo executada. Porque é com a voz. Quem entendeu? Nós conhecemos a palavra, mas precisamos liberar o poder da palavra. Marcos 11, 23. Jesus, ele falou muito forte sobre como liberarmos essa voz, a voz da fé. E é algo que Jesus mandou a gente fazer. Não é para a gente simplesmente conhecer e não fazer. Nós precisamos conhecer, mas também executar o que nós conhecemos. Então diz assim, porque em verdade vos afirmo, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, diga alguém disser, alguém falar, é isso que Deus está dizendo. Por isso, Jesus está dizendo, é uma grande verdade, que vocês precisam liberar, diga liberar, falar da fé. Então ele disse, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar aonde? No seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então não basta simplesmente, gente, você crer. Quem entendeu? Não basta, você pode crer em todas as promessas de Deus. Lembra-se que quando alguém, ela creu, naquele momento, ela fez uma aliança com Jesus. Mas o que foi? Que a Bíblia diz, com a boca se confessa a respeito da salvação. Significa fé liberada. Amém? Então, em qualquer área da nossa vida, a fé tem que ser liberada. É com a boca que se confessa. A salvação, ela é sozo, cura, proteção, preservação, segurança. Salvação é um pacote completo de Deus para a nossa vida. Mas a fé, ela tem voz. Então, por exemplo, só crer não é suficiente. Você precisa dizer. Diga, eu preciso dizer. Eu preciso falar. É isso que Deus quer trazer à nossa consciência hoje. Que enquanto você ficar calado, irmãos, você não vai desfrutar do melhor de Deus aqui nessa terra. É igual uma pessoa que tem toda a riqueza na terra, mas não desfruta porque não falou. Então Deus, ele diz assim, é uma verdade, Jesus está dizendo, é uma grande verdade para vocês, que eu vos afirmo, se alguém disser, se alguém falar, você vai exercer autoridade sobre qualquer área da sua vida. O monte significa alguma dificuldade que você está passando. Aqui é o monte, você precisa falar para o monte. Você precisa dizer para ele, ergue-te e lança-te no mar. Ou seja, se for uma doença, você tem que mandar embora. Diga amém. Se for uma escassez, é você que tem que mandar embora. Se é uma falta, uma dificuldade em alguma área da sua vida, é você que tem que dizer, meu irmão. É isso que Jesus está dizendo para nós. Então, ele está dizendo, eu vos afirmo, e eu estou falando uma verdade.
Se vocês disserem, se vocês falarem, se vocês executarem a voz de vocês, porque não basta você crer, eu posso crer em todas as promessas, mas se eu não falar, eu não vou liberar o que no mundo espiritual, porque Jesus disse que eu tenho que falar. Então, eu tenho que falar das promessas de Deus para desfrutar o melhor de Deus ainda aqui aonde? Na terra. Então, Jesus, ele diz que nós precisamos o quê? Confessar, precisamos falar, precisamos dizer as promessas que nós temos. Então, nós podemos ver também que nós precisamos escrever mensagem aonde? Diga, no meu coração. No nosso coração é onde nós escrevemos as mensagens de Deus. A palavra de Deus em Provérbios 4:23, ele diz sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu, diga, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Então, gente, a Bíblia fala que nós precisamos guardar o nosso coração. Então, qual é a mensagem que você tem escrito no seu coração? É uma mensagem de dúvida ou é uma mensagem de fé? Então, qual a mensagem? Então, eu tenho que ter cuidado. Qual a mensagem que eu vou gravar no meu coração? Porque ele diz assim, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Porque tudo que você vê no natural, que as coisas que estão acontecendo. A pessoa, por exemplo, ela quer viver um casamento feliz. Mas ali, muitas vezes, a infelicidade do casamento já está onde? Diante dos seus olhos. Então, eu tenho que ter cuidado para não gravar a mensagem da tristeza, da angústia, da decepção, de um casamento falido no meu coração. Eu tenho que gravar a mensagem que Deus diz, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que a promessa de Deus viver o quê? Deus faz o solitário habitar em família. E que Deus também falou que não é bom que o homem esteja só. E a mulher também foi a felicidade para o homem e o homem para a mulher. Então, qual a mensagem que eu vou permitir gravar no meu coração? Que casamento é ruim? Não. A mensagem que eu tenho que gravar no meu coração é que Deus estabeleceu o casamento e o casamento é bom. Quem entendeu? Casamento é bom. Muita gente aí não valoriza o casamento, mas o casamento é bom. Por quê? Porque foi Deus que estabeleceu, dizendo que não é bom que o homem viva sozinho. Então, ele quer que venham o quê? A casar e ser feliz. Então, todos nós, gente, temos que ter, principalmente se tratando de líder de célula, de liderado, nós temos que ensinar os líderes da célula e aos nossos irmãos a prosperarem no falar. Quem entendeu? A receber uma mensagem boa gravada no nosso coração. O mundo pode estar em escassez, mas eu tenho que entender que eu não estou numa vida de escassez, porque o Senhor, Ele prometeu que ama a prosperidade, aonde? Na vida dos seus servos. Então, se o mundo está vivendo escassez, na minha vida eu não aceito escassez. Porque Deus prometeu que Ele é o meu pastor. Então, a mensagem que eu vou gravar no meu coração é que o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta. Amém? Então, qual a mensagem que você tem permitido ser gravada no seu coração? A Bíblia diz sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Então, muitas pessoas, elas estão vivendo em dúvida, porque elas não têm o quê? Falado o que é direito delas. Ao invés dela declarar, por exemplo, se está vivendo uma vida de escassez, ao invés dela declarar, eu sou próspero, eu sou abençoado, o que acontece? Ela, meu Deus, que dificuldade, meu Deus do céu, não vai dar, que situação, cada dia a dificuldade é maior, cada dia eu tenho mais dificuldade, cada dia as coisas pioram. Então, o que acontece? Eu mesma estou o quê? Declarando aquilo para a minha vida.
Então, nós temos que vigiar as palavras da nossa boca. Então, termos cuidado realmente naquilo que falamos. E eu lembrei-me, até mesmo hoje, quando eu estava estudando essa palavra, eu lembrei-me do pastor. Teve um momento que a gente estava passando uma escassez, muita falta na nossa casa. E o pastor, até nesse tempo, ele até falou sobre uma igreja que a gente congregava, né, antes, que ele guardava o sopão para a semana todinha para a gente comer, porque doava na igreja e o pessoal também doava para a gente, porque a gente trabalhava no evangelismo, na favela, então eles também doavam daquela sopa e a gente guardava para a semana todinha, tomar a sopa e o pão. Então, o que acontece? Então, ele estava revoltado com aquela situação de escassez. E essa igreja não ensinava, gente, o que vocês aprendem aqui. Aqui vocês aprendem alimento sólido, para vocês não passarem o que a gente passou. Quem entendeu? Então, naquele momento, entendeu? Até a palavra, um pouquinho do que se fala, principalmente quando ele viu, né, que Provérbios, fala Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão onde? No poder da língua. Mas simplesmente não era aquela mensagem que foi gravada de verdade no nosso coração, que estava escrito forte sobre isso. Então, principalmente naquele momento que ele, diante de uma revolta, diante de uma escassez, diante de um momento difícil, ele chegou aqui, que já era nesse prédio, não é nesse prédio, a gente morava aqui, e ele olhou assim e fez, agora só faltava esses tetos. Isso a gente chegou da igreja, viu? Aí ele fez, só faltava agora esse teto cair na minha cabeça, ele dizendo. Aí o que acontece? Naquela hora ele ficou revoltado, zangado e até só queria era morrer. Aí Ari, meu filho, ele disse assim, pai, o senhor, que quer ou não, né, a gente um pouco tinha ministrado para ele sobre essa questão da morte e a vida no poder da língua. Mas ainda não estava fortemente o quê? Gravado no coração para falar as verdades da palavra, ao invés de ser contrário à palavra. Então, quando ele disse era o teto desabasse, que era bom que morresse, então o que foi que ele fez? Ele permitiu uma outra mensagem ser gravada no coração dele, ao invés do poder, da palavra de Deus. E ali naquele momento, Satanás se aproveitou. Ele se aproveitou porque ele deu lugar. Então, ele estava 3 horas da manhã orando. Olhe para o seu irmão, diga, orando, viu, irmão? Tá certo? 3 horas da manhã, acho que era em torno, era 2 ou 3, mas era um horário assim da noite, da madrugada. E ele estava orando, e interessante que eu estava dormindo nessa hora, mas Deus me acordou. E ele assim me blindou no meu espírito e intercessão. Me revestiu para aquele momento intercessão pela vida dele. Então, ali, gente, ele orando, Satanás pegou o quê? Lançou uma seta nos rins dele. Foi quando ele passou 3 dias, quase que morre. Por quê? Porque ele permitiu uma outra palavra ser gravada no coração dele. Então, nós temos que ter cuidado. Qual a palavra que você tem deixado ser gravada no seu coração? E porque foi uma palavra contrária naquele momento, o que foi que aconteceu? Quase que morre mesmo. Ainda bem, graças a Deus, que Deus levantou, né, me levantou em oração com os meus filhos. Eu disse, não, de forma alguma, a gente vai orar. Não vou permitir de forma alguma Satanás matar, destruir a vida dele. Nós começamos a orar, a clamar a Deus, porque palavras, gente, são sementes. Quando nós lançamos palavras, palavras são sementes, boas ou ruins. Quem entendeu? Por isso a gente tem que vigiar. Mesmo sendo um homem de Deus ou uma mulher de Deus, eu, você, todos nós temos que vigiar. Ter cuidado com a palavra, com a voz que você tem liberado. Então, ali, diante de todo aquela circunstância que passamos, mas nós levantamos em oração e clamamos a Deus.
ele ficou realmente muito doente, febre muito alta, os lábios todos estourados, a barriga enorme, não urinava, não defecava, diga misericórdia. 3 dias, irmãos, por causa de uma mensagem que ele permitiu ser gravada no coração dele para falar. Quem entendeu? Então, nós temos que ter cuidado na mensagem que a gente vai escrever no coração da gente para a gente falar. Porque, às vezes, diante de qualquer coisa, de uma revolta, uma coisinha qualquer, às vezes a gente vai e fala contrário às palavras de Deus. Mas, naquele momento, eu achei bem interessante que o Senhor ele falou comigo em Provérbios 24:10. E é uma das coisas que nós temos que fazer. Nós não temos que falar contrário à palavra de Deus, mas nós temos que sermos fortalecidos no Senhor até no dia mau. Deus, ele fala sobre um dia mau. Às vezes a pessoa tem passado, eu passo, você está passando um dia mau, mas você precisa o quê? Ser forte no dia mau. Não é baixar a cabeça e confessar o contrário, porque o contrário muitas vezes já está ali diante de você. Se está doente, eu não vou confessar a doença. Eu vou confessar o quê? A minha cura. Qual a mensagem que eu vou permitir ser gravada no meu coração? É a doença ou a saúde que Jesus me prometeu? Que ele disse, eu levei sobre mim todas as tuas enfermidades. Então, se Satanás estava dizendo que eu estava doente, eu não vou aceitar e não vou falar essa mensagem, porque ela não vai ser gravada no meu coração. Quem entendeu? Porque a boca fala do quê? Do que está cheio o coração. Então, a mensagem que eu permito ser gravada no meu coração é essa que eu vou falar. Então, é algo que nós temos que vigiar. E ele disse assim, na hora de toda dificuldade, eu não permiti aquela mensagem maligna, porque inclusive, fortemente, a voz de Deus, ela veio o quê? Muito forte sobre mim. E Deus falou comigo. Ouvi literalmente assim no meu espírito, Deus falando comigo. E ele disse esse versículo, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então ele disse, Suelaine, peraí, enxuga as suas lágrimas. Eu sei que seu marido estava passando por isso, e praticamente a morte, porque ficava com mau cheiro, ninguém aguentava o mau cheiro. Mas na hora que Deus ele veio sobre mim, e até eu estava chorando, mas na hora que ele me disse, ei, se você se mostrar fraca no dia da angústia, a sua fé é pequena. Então a mensagem que eu permiti ser gravada no meu coração, era que Deus estava comigo. Era que eu estava passando um momento de angústia naquela hora, mas eu não podia ser fraca. Quem entendeu? Então, se você está passando alguma área da sua vida, ou os líderes de célula na sua célula, alguém está passando uma dificuldade em alguma área, cuidado com a palavra que que você vai escrever no coração dele, principalmente no aconselhamento, numa direção da palavra. Nós temos que escrever palavras que de acordo com a própria palavra de Deus. Quem entendeu? Não aceite, você que está aqui também, você que está online agora, cuidado com as palavras que estão sendo escritas no seu coração. Porque Deus, ele disse, se a gente se mostrar fraco no dia da angústia, a nossa fé é o quê? Pequena. Então nós precisamos confessar com a nossa boca que eu sou forte. Amém? Eu sou forte. Não tem negócio de angústia, não, eu sou forte, a angústia vai embora e eu sou forte, você é forte, meu irmão, amém? Glória a Deus, somos fortes em Cristo Jesus. Não existe barreiras, traumas, problemas, doença, adversidade, seja lá o que for, não existe nada que possa ficar de pé diante do Senhor. Quem entendeu? Porque ele, se você disser, Marcos 11, 23, 24, se você falar a esse monte, ergue-te e lança-te no mar,
E se você permite a mensagem gravada no seu coração, que você não duvida da palavra, você vai dizer esse monte, vai embora. E Deus diz, e assim será feito. Amém? Glória a Deus. Amém. Permita realmente ser gravado no seu coração aquilo que Deus estabeleceu para nós crermos nele. Ele diz que nós somos um espírito com ele. Ele, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, não é, gente, para você realmente falar a voz de Deus, liberar a voz de Deus, você precisa entender que Deus não está habitando ali simplesmente, porque eu estou pensando, não, porque é uma ideia, não. Deus, ele habita onde? No seu espírito. Deus é espírito. A Bíblia fala em João 4, 23 e 24. Ele diz, mas a hora vem. Diga, a hora chegou. Então, Deus é espírito. E ele diz que aquele que se une ao Senhor é o quê? Um espírito com ele. Então, eu tenho toda a autoridade dada por Deus. Amém? E eu falo a voz de Deus, porque ele habita em mim. É isso a consciência que nós temos que ter. Deus habita em mim, então na hora que eu falo a voz, a fé, ela vem através da voz, daquilo que eu falo. Então Deus habita em mim, ele habita no meu espírito e eu vou liberar a própria voz de Deus. Então ele disse, então Jesus disse, se você disser a qualquer problema, irmãos, você falar com esse problema, dizer, ergue-te, vai embora, e não duvidar no seu coração, Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a palavra, Deus vai honrar a tua voz, meu irmão. Porque a tua voz, Deus habita no teu espírito, e quando você fala, é a voz de Deus falando. Glória a Deus. Então vamos cada dia nos fortalecer. Porque ele diz, mas a hora vem, e agora é, diga, agora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como em espírito e em verdade, porque ele está procurando tais que assim o adorem. Deus está procurando você. Ele está procurando aqueles que concordam com ele, porque ele diz, a hora chegou. Vocês são verdadeiros adoradores. E eu habito em vocês. Nós somos a habitação de Deus. Temos que ter essa consciência. Você não é um ser qualquer. Você é imagem. Você é semelhança do Deus vivo. Amém. Oh, glória. Amém. Quem recebe? Eu sou a imagem e semelhança do Deus vivo. Ele habita em nós. Então nós temos que ter confiança. Deus, ele nos colocou aqui na terra para governar. E ele deu governo aos seus filhos. Então você quer mais o quê? Se você é imagem e semelhança do Deus vivo, está esperando mais o quê? Para receber a tua vitória, para receber a tua cura, para acontecer um milagre, para as montanhas ir embora. Amém? E você falar com elas. É necessário falar, é necessário abrir a boca, porque Deus não vai abrir a boca por você, meu irmão. Por isso Jesus disse, se você disser, se você falar, os problemas vão embora. Amém? Não podemos ficar calado. Quem entendeu? Porque a boca vai falar do que está cheio o quê? O meu coração. Se o meu coração está cheio de Deus, cheio de fé, cheio de convicção, não vai sair outra palavra a não ser a convicção e a fé. Quem entendeu? Então precisamos realmente a cada dia obedecermos esses princípios de Deus, que você pode ver em Josué, que em Josué fala, em Josué 1, sobre Josué 1:8, sobre essa convicção do nosso coração, das palavras escritas na tábua do nosso coração. Eu não permito qualquer coisa ser escrita no meu coração.
Você também não pode permitir. Se alguém está falando derrota, é problema dela. Se alguém fala escassez, é problema dessa pessoa. Quem entendeu? Então nós temos que olhar e dizer, se alguém está falando doença, é um problema dela ou meu? É um problema dela, infelizmente. Mas eu tenho, principalmente quando trata da palavra de Deus, e você também na sua célula, onde você estiver, você tem que ajudar as pessoas. Mesmo não sendo um problema nosso, mas nós temos que ajudar aqueles que ainda precisam de ajuda. Porque a revelação não chegou para muitos, como muito tempo não chegou à minha vida. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho convicção. E todos os dias a gente tem que estar matando um gigante, irmãos. Porque quando a gente vê coisas diante da gente, Satanás fica tentando mostrar um quadro contrário da palavra de Deus. E ele fica dizendo, olha aí, olha um gigante, olha um problema, olha isso e aquilo. Eu digo, eu não vou aceitar. Quem entendeu? Porque, gente, aquilo que eu receber, eu vou viver. Se eu receber a palavra de Deus, eu vou viver a palavra. Mas se eu receber algo contrário, infelizmente, porque tudo é por fé. Quem entendeu? E a fé, ela é uma certeza, é uma convicção. Mas não, Jesus já fez tudo. Quem entendeu? Então ele não vai fazer mais por mim. Mas a fé é uma certeza que eu já tenho aquilo. Eu não vou precisar ver, porque ele já fez. Então eu tenho que o quê? Me apropriar do que Deus estabeleceu na sua palavra. Porque quem tem que fazer é Jesus ainda? Por exemplo, a pessoa está doente. Aí o que acontece? Jesus promete que já curou. Então o que a pessoa... Jesus vai morrer na cruz de novo, irmãos. Quem é que tem que receber? É eu que tenho que receber. Então, por exemplo, se meu irmão está desfrutando das bênçãos do Senhor, é porque ele permitiu a palavra escrita no coração dele ser uma palavra o quê? Que concorda com a palavra de Deus. Então, é um problema dele? Não é meu, mas eu preciso o quê? Ajudar os meus irmãos. Enquanto a revelação não chega, enquanto ele não conseguir desfrutar, tanto o líder de célula, como os liderados também, que vão ganhar outras pessoas, mesmo que as pessoas estejam passando por algum problema difícil em sua vida, nós temos que ajudar, mesmo não sendo um problema meu, mas eu tenho que ajudar as pessoas. Quem entendeu? Porque olha, o que Jesus mais ama são as pessoas, e você também tem que amar resolver os problemas, mesmo não sendo problema seu. Diga amém por isso. Diga assim, diga, eu amo resolver problemas. Porque pastor, líder de célula, quem vai ganhar pessoas para Jesus tem que amar ajudar as outras pessoas. Até a luz do evangelho chegar ao coração dessa pessoa. Então Josué 1:8 fala dizendo assim, não cesse de falar deste livro da lei, antes o que? Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que, quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás o que? Bem-sucedido. Diga glória a Deus. Então, a fé, ela tem voz. Quem entendeu? Porque aqui, Deus mesmo, quando Ele estabeleceu, disse assim, não cesse de quê? Diga, de falar. Então, essa é a voz. Ela vai falar o quê, irmãos? Diga, do livro da lei. É a mensagem que eu permito ser gravada no meu coração. Não o que os outros estão dizendo, mas o que a Bíblia está dizendo. Eu não posso ser movido pelo que vejo, ou pelo que estou passando. Não, eu tenho que ser movido e permitir a mensagem escrita no meu coração, o que está nas verdades bíblicas. Quem entendeu?
Então, esse realmente é a voz que permite de ser liberada a própria voz de Deus dentro de mim. Ele disse como? Meditando na palavra dia e noite. Irmãos, tem que meditar. Olha para o seu irmão, diga, tem preguiça de ler a Bíblia? Então, como é que vai escrever uma mensagem boa, irmãos? No coração, no seu coração, se você não lê a Bíblia. Tem que permitir. A Bíblia diz que quando Deus deu um conselho para Josué, ele disse, você vai falar a mensagem escrita na minha palavra. Mas se a pessoa não lê a Bíblia, aí você não vai saber falar. Quem entendeu? Então tem que ler a Bíblia, ler, entender, ruminar, estudar mesmo. Na medida que você vai estudando, é tão forte que de repente, por exemplo, aqui mesmo, eu conheço já muitos e muitos anos na minha vida, né, aqui a respeito de Josué, que diz assim, Josué 1, no versículo 8. Mas eu não tinha observado de acordo que a fé tem voz, que diz assim, não cesse de, diga, falar. De quê? Do livro da lei, porque quando nós falamos, a fé tem voz, então o nosso caminho vai ser próspero. O teu corpo vai ser próspero, irmãos. Cura, liberado para nós. As tuas finanças, tudo que você colocar as mãos prospera, porque foi Deus que prometeu para nós. Então quando você diz, eu não tenho falta de nada, porque tu és o meu pastor, Senhor, e nada me faltará. Pode estar faltando para muita gente, mas para você não vai faltar, porque essa é a mensagem escrita no seu coração, que não vai faltar nada, e não falta mesmo. Quanto mais é igual, né, a multiplicação sobrenaturais dos pães e peixes, que multiplicou tanto, que o quê? Ainda foram o quê? Cestos e mais cestos que sobraram. Apenas 5 pães e 2 peixinhos. Já pensou? Alimentar uma multidão. Então, do mesmo jeito, gente, na hora que você começa a falar, a declarar, você está prosperando o seu caminho. Você está prosperando sua vida. Então, para de falar em escassez, para de falar em doença, para de falar de problemas, de derrotas, de traumas, de montanhas, de tudo que não presta. Para de falar disso, dívidas e mais dívidas. Meu Deus, minha vida não tem jeito. Diga misericórdia. Precisamos concordar com Deus e com a sua palavra, porque ali Deus falou com Josué. Ele encorajou Josué, dizendo, olha Josué, você quer ser bem sucedido? Quem quer ser bem sucedido aqui? Diga, o que é que eu tenho que fazer, pastora? Ler a Bíblia, meditar na palavra, diga dia e noite. E ter mais o quê? Diga cuidado para fazer, para falar, segundo tudo quanto está escrito. Então, de acordo com o que está escrito, eu vou falar, porque a minha fé tem, diga voz, amém. A minha fé tem voz. Então, quando eu falo, é o que? As palavras de fé. Aí o Espírito de Deus pega aquelas palavras e dá o que? Dá vida para elas. Dá um glória a Deus por isso. Ele dá vida ao que nós falamos. Só é pegar o que está escrito e falar. Diga, eu sou da geração de Josué. Nós somos da geração de Josué. Uma geração de fé, de confiança nas promessas de Deus. E ele diz, quantas são as promessas de Deus? Ao sim e ao amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, quantas são as promessas de Deus? Meu Deus, mais de 8.000 promessas. Ele diz ao sim e o amém. Ele está dizendo, olha filhos, são mais de 8.000 promessas, presentes que eu dei para vocês.
Agora o que acontece? Eu tenho que me apropriar desses presentes. Quantas são as promessas de Deus? Ele diz, olha filhos, eu já dei o sim para vocês. O que a gente vai esperar mais, irmãos? Somente nos tomarmos posse da palavra. E essa palavra ser escrita no nosso coração e a gente falar. Pronto. É igual se chega uma pessoa de confiança da gente. Olha, amanhã eu vou na tua casa. Se a pessoa é da minha confiança, o que é que eu faço? Eu chegar para o meu marido, filho, tal pessoa, amanhã vem na nossa casa. Quer dizer, se eu posso acreditar na palavra de alguém, por que eu não posso acreditar na palavra de Deus? Quem entendeu? Então Deus, Ele falou, está escrito, Ele disse, quando você falar da minha palavra, quando você meditar na minha palavra, quando você tiver cuidado de fazer tudo que nela está escrito, então você terá uma vida próspera e o teu caminho será bem sucedido. Amém? Quem quer ser bem sucedido aqui? Então pronto, é simples. A gente é que complica. Quem entendeu? A palavra de Deus é simples. Quem é que complica? Diga, nós mesmos complicamos. Então você não está o quê? Se você não está satisfeito com a vida que você está vivendo hoje, verifique o que é que você está falando. Pastor, eu não estou satisfeita com a vida que eu estou vivendo hoje. Pois a vida que você está vivendo hoje são as sementes da sua fala que você tem plantado. Então, nós precisamos entender, você realmente está tendo um resultado daquilo que você falou ontem. Então, eu plantei uma semente ontem, então eu estou colhendo hoje aquilo que eu plantei ontem. Então, se você não está satisfeito com a vida que você está vivendo hoje, foram sementes plantadas. Então, nós temos que realmente analisar qual tipo de semente que você está plantando na sua vida. Quem entendeu? Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão onde? No poder da língua. E quem bem utiliza o quê? Comerá do seu fruto. Provérbios 6, 2 enredastes com o que diz os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Então, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo. Olhe para o seu irmão, diga, vigia, vaso. Amém? Vigia, é sério, viu? Eu digo isso porque eu já vivi na pele isso, já vivi dentro de casa, feito eu ministrando para vocês, de acordo com quando o pastor quase que morre. Ele disse, eu queria morrer. Amanhã, pronto, morrer. Aí o diabo disse, pô, peraí, tu estás orando, mas mesmo assim eu vou tentar te matar. Então nós temos que ter cuidado. Tanto o bem, gente, como o mal, é uma semente. Principalmente você tem o Espírito Santo de Deus. Aí você começa a falar coisas que não estão na palavra, aí o diabo diz, eita, vou te pegar agora. Ele ora, ele jejuma, ele busca a Deus. Aí discorda da palavra, aí Satanás diz, é tu mesmo que eu quero te acabar. Porque os que estão na mão dele já estão, irmãos. Mas aqueles que são fervorosos em Deus, esse é que o diabo fica olhando. Dizendo, eu só quero... Lembrei, feito uma vez, quando ele manifestou uma pessoa com demônio mesmo, com muita fúria, e olhou assim e disse, olha, me dá só uma brechinha, ó, assim, tanto assim, ó. Tanto assim, uma brechinha. Então olhou o manifesto, para quê? Para acabar com você. Não, aí ele disse assim, para quê? Não, porque eu quero te ajudar. Como tu vai me ajudar? Destruindo tua vida, te matando, provocando doença. Quem quer uma ajuda dessa, irmãos? O diabo vem matar, roubar e destruir. Então, nós temos que ter cuidado. A Bíblia fala que o diabo ele vive ao derredor procurando quem possa o quê? Tragar. Então nós estamos presos com as palavras da nossa boca. Se você falou derrota, você vai ter derrota. Se falou fracasso, vai ter fracasso. Se fala doença, vai ter o quê? Doença.
Não é saúde. Aquilo que eu falo, eu estou preso. Então, nunca fale em doença. Quem entendeu? Mesmo que esteja doente, não fale a doença. Nunca fale o fracasso. Nunca fale a derrota. Só fale o quê? As bênçãos do Senhor. Só fale as promessas de Deus. Se está doente, comece a dizer: Senhor, o Senhor levou sobre si todas as minhas doenças e as minhas enfermidades. Pode passar, irmãos, um dia todo confessando, virando semanas confessando. Quem entendeu? Mesmo que os sintomas estivessem ali, mas eu não sou movida pelos sintomas. Eu continuo confessando. Aí o que é que Jesus diz? E tudo que você o quê? Disser. Tudo que você falar. Se você disser, filha, a esta doença, ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar onde? No seu coração. Mas crê que se fará o que diz. Se eu tenho as palavras gravadas, escritas, se eu permitir as palavras escritas de cura entrarem no meu coração, eu vou desfrutar da cura. Quem entendeu? Então é simples. Mas nós precisamos o quê? Concordar com as verdades de Deus, porque muitos cristãos até estão lançando a culpa no diabo. É tu, Satanás, é tu, diabo, que está fazendo. Não, é você que está permitindo o diabo fazer, porque a fé ela tem voz. Então, se eu sei das promessas de Deus, eu preciso confessar todos os dias, até desaparecer aquele mal. Quem entendeu? Em qualquer área da sua vida, pegue e declare o que a Bíblia diz. Não declare contrário. Não fique dizendo o que o diabo está fazendo, mas diga o que Deus está fazendo. Dá um glória a Deus. Se eu digo, eu estou doente, eu estou dizendo o que o diabo está fazendo. Se eu disser, ai meu Deus do céu, que vida de dificuldade, de escassez, eu estou o quê? Dizendo o que o diabo está dizendo. Eu posso ver a escassez, a falta, mas eu digo, não tenho. Jesus disse que Ele é o meu pastor e eu não vou ter falta. Que o meu Deus, segundo as suas riquezas, supriu o quê? As minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Diga, eu sou rica, sou próspera, sou saudável. Amém. Tudo que eu coloco as mãos, prospera. Amém. Essa é a linguagem, realmente, porque a fé tem voz. E muitas vezes a pessoa até fica dizendo, foi esse gigante que se levantou. Lembrei, feito Davi. Davi disse, tu vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti, em nome dos Deus dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Então, irmãos, essa luta não é nossa, essa luta é de Deus. Nós declaramos o poder da palavra de Deus. E Deus vem e pega aquelas palavras e dá a vida para elas. Quem entendeu? Então, é isso que nós devemos o quê? Acreditar no que Deus estabeleceu para nós. E termos essa confiança nas promessas poderosas de Deus para vencer qualquer tipo de adversidade. Nós temos que dentro de nós, irmãos, termos bom testemunho. Diga, bom testemunho. E esse bom testemunho da palavra, somente você andando por fé, declarando do que está escrito e não duvidar aonde? No nosso coração. Em 1 de João 4,4 diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Diga, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então, eu creio, eu preciso dizer que Deus é maior. As circunstâncias não são maiores na nossa vida. Circunstâncias vão embora, irmãos. Problema vai embora. Mas o Senhor, as palavras de Deus permanecem
para sempre. As palavras de Deus permanecem para sempre. Eles passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, as palavras de Deus, elas são eternas para nós. Então, nós temos que ter o quê? Bom testemunho. Um bom testemunho, como Caleb, ele teve um bom testemunho. E por isso, ele desfrutou das promessas de Deus. Em Números 13, fala sobre essa questão de Caleb. Números 13, no versículo 30. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés, o quê? Dizendo, Caleb, um homem de fé, que havia nele um outro espírito. As pessoas, elas estavam falando negatividade. Elas estavam dizendo, olha aí, Deus prometeu que a gente ia chegar na terra prometida, mas olha os gigantes. Eles são muito grandes. A terra é boa, mas olha os gigantes. Então, muitas vezes, até próprio na igreja, Deus promete as promessas de Deus para a sua vida, mas você fica olhando os gigantes. Assim como aquele povo que não entrou na terra prometida, só entrou Josué e Caleb, porque neles havia o quê? Um outro espírito. Então, para nós desfrutarmos da terra prometida, tem que haver em nós um outro espírito. Quem entendeu? O Espírito de Deus em nós. Então, o que foi que Josué fez? Ele fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos o quê? A terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Vamos subir e vamos possuir a terra da promessa. Porque Deus, Ele estabeleceu para nós. E nós temos que ter a convicção, a certeza da nossa vitória. Em nome de Jesus. E se você falar ao monte, ergue-te e lança-te no mar. Seja o que for o tipo de gigante. Se você não duvida no seu coração, mas crê que se fará o que você está dizendo, assim será com você. Então tome posse dessa palavra, grave no seu coração e ande por fé e nunca por vista, porque a fé, ela tem voz. Então dê vida à sua fé através das palavras de Deus e aplauda ao Senhor. Diga glória a Deus, em nome de Jesus. Diga, eu possuo a terra prometida, em nome de Jesus. Amém. Então, jamais vamos desacreditar, irmãos, das promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso e Ele quer o nosso bem. Amém. Eu quero convidar os obreiros agora, tá certo? Você vai colocar em prática, viu, irmãos, essa palavra no seu coração e comece a declarar. A partir de hoje, a sua confissão vai ser diferente. Porque o Senhor, mesmo que você não esteja vendo nada, mas o Senhor vai honrar a palavra dEle. Pode passar um dia, 2, 3, 4, mas a manifestação do milagre vai acontecer. Seja lá o que for. O nosso Deus é o Deus do impossível. Então, o que é possível é para mim. E o impossível é para Ele. É melhor não, irmãos? O impossível, por exemplo, o possível é para mim, mas o impossível é para Ele. Então, aquilo que você não pode, Deus pode para você. É isso que Deus está dizendo. Se tem alguma área da sua vida que se encontra impossível, Deus está dizendo, o possível é seu, mas o impossível, que você quer um milagre, é para mim. Então, receba o seu milagre nessa noite, em nome de Jesus. Quero convidar você também, que está com o seu dízimo, a sua oferta. Né? Estou aqui, pastora, com o meu dízimo, a minha oferta. Eu quero abençoar na tua obra, no teu reino. Vamos orar agora, consagrar seu dízimo e a sua oferta. Pai, em nome de Jesus, coloco diante do Senhor. Ó Deus, tanto essa palavra que foi ministrada no nosso coração, e que nós permitimos sermos gravados no nosso coração as palavras de vida, Senhor.
confessamos o poder da Tua palavra, que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Nós nunca vamos estar sozinhos. E nesta confiança, nessa fé, Senhor, mesmo diante de alguns gigantes, que eu sei que muitas vezes, que até Caleb reconheceu que havia gigantes, mas ele não se dobrou diante dos gigantes, porque ele sabia o Deus vivo e poderoso que estava com ele. Então, Pai, nesta noite também, nós sabemos que o Deus vivo está conosco, e maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então o Senhor é maior, por isso nós já vencemos, nós temos o nosso corpo curado, nós temos uma família feliz, o nosso corpo é 100% saudável. Deus, nós somos prósperos, todas as áreas da nossa vida financeira já estão prósperas, em nome de Jesus. Os nossos filhos, a nossa família é próspera, a nossa igreja é próspera. Obrigado, Jesus, e consagramos agora os dízimos e as ofertas dos teus filhos e declaramos, Pai, que tudo que eles colocam as mãos prosperam, em nome de Jesus. Diga amém. Pode trazer seu dízimo e a sua oferta com muita alegria, em nome de Jesus. Diga, só crer não é suficiente. Diga, eu preciso falar. Amém? Eu preciso dizer. Então, que a sua linguagem seja uma linguagem diferente a partir de hoje, irmãos. Às vezes a gente conhece, sim, a palavra e tudo, em algumas áreas, mas diante dos gigantes, a gente muitas vezes não percebe e começa a confessar o contrário. E, infelizmente, às vezes a pessoa padece. Quando o Senhor diz que o meu próprio povo é destruído, porque lhe falta o quê? O conhecimento. O próprio Jesus disse que nós temos que dizer. Olhe para o seu irmão, diga, hoje à noite, passe uma noite de confissão da palavra. Em qualquer área da sua vida que Deus falou hoje, escolha versículo e confesse o que Deus fala ao seu respeito. Amém? Todo mundo já trouxe seu dízimo, a sua oferta? Amém? Não esqueça que nós temos a nossa programação, né? Nosso culto sábado à noite, 19h30. Esteja presente no culto, porque cada culto que você perde, irmão, é um alimento que você deixa de receber. Às vezes, não, na terça-feira eu não vou. Aí não tem alimento, né? Você precisa se alimentar espiritualmente. Nós precisamos todos os dias da nossa vida nos alimentar. E cada dia que você recebe, você fica mais nutrido. Então, sábado à noite, 19h30, esteja aqui na igreja. No domingo, nós temos o nosso culto de celebração. Então, esteja também 10 horas da manhã nos cultos. E você que faz parte de uma célula, gente, se empenha para trabalhar no reino de Deus. Quem entendeu? Ajuda outras pessoas. A palavra que vocês receberam hoje, leve para outras pessoas também, porque elas precisam ser alcançadas. E quantas vezes nós temos que lutar todos os dias, irmãos? Eu, o pastor, todos nós, que assim, como claro que a gente tira mais tempo do que vocês para buscar a Deus, em leitura, meditação, a gente tira muito tempo, tanto o pastor como eu. E veja, e nós temos que todos os dias ter cuidado com isso, para não nos apegarmos e concordar com algo que não está escrito na palavra. É uma guerra, todos os dias é uma guerra, porque o natural já está diante de você. Então, às vezes aquilo ali tenta o quê? Abalar a sua fé dentro de você. E se você não tiver cuidado, a pessoa cambaleia. Quem entendeu? Qualquer um, isso é vocês, eu, todos nós. Não, por isso que Deus disse, medita dia e noite, para a gente não cair. Quem entendeu? Termos cuidado nessa área da nossa vida, para a gente realmente, e quando você vai confessando, é tão lindo, porque você vai vendo quanto o Papai do Céu honra a palavra dele. Aí, de repente, era uma doença, aí você começa confessando, aí aquela doença desaparece. Às vezes você nem percebeu que ela sumiu, depois é que você vai dar conta. Quem entendeu? Porque tem coisas que acontecem na hora, tem coisas que vai no processo, mas com isso não quer dizer que não aconteceu.
Apenas precisamos o quê? Dizer mais, falar mais a palavra de Deus. O pastor quer falar algo? Não? Então vamos orar, tá certo? Não esqueça das células. Vamos trabalhar para o reino de Deus. Amém? Vamos trabalhar na célula. As nossas células precisam estar o quê? Muitos convidados, muitos presentes para Deus. Não vai sozinho não, irmãos. É egoísmo a pessoa pegar, saber de tudo que você sabe e você reter para você. Nós precisamos ajudar outras pessoas a receber o que nós temos. Porque a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Mas aquele que está em nós, o Senhor, nos ajuda. As outras pessoas que precisam sair do império das trevas e serem transportadas para o reino do Filho do amor de Deus. Pai, em nome de Jesus, te damos graça por esta noite. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos dá vida, que nos deu saúde, paz, alegria, e somos prósperos, Senhor. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigado pelo nosso corpo saudável. Obrigada, Senhor, pelos milagres que aconteceram já na nossa vida, as portas abertas. Obrigado, Senhor, porque nós somos cabeça e não cauda. Estamos sempre por cima e nunca por baixo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor determinou com que a bênção está sobre nós. Bendito ao entrar, bendito ao sair, nós somos abençoados. Obrigado, Jesus, porque em paz também vamos para a nossa casa, guardados, protegidos pelo Senhor. Nenhum mal nem praga alguma chegará às nossas vidas, porque o Senhor deu ordem aos teus anjos, Pai, para nos livrar e nos guardar todos os momentos da nossa vida. Abençoamos os nossos irmãos. Em nome de Jesus, diga amém. Em nome de Jesus, Deus abençoe. A você também que está online, seja abençoado na prática da palavra, em nome de Jesus. Essa palma foi para mim, agora para Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Amém.